Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Hoje eu quero vir aqui fazer uma revisão sobre o tema de matemática financeira, tá certo? Um conteúdo assim bem comum em concursos, em vestibulares, em Enem, tá bom? E é isso, espero que vocês assistam, vejam principalmente as questões que eu vou resolver. É uma revisão, não vou mostrar muita teoria, é mais resolvendo as questões, fazendo com que a gente relembre as fórmulas, relembre alguns detalhes do estudo desse conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro assim, né, matemática financeira, eu gosto de dividir em 4 tópicos, que são porcentagem, aumentos e descontos sucessivos, que é um tema que é bem enganoso, assim, né, se você nunca estudou, juros simples e juros compostos, tá certo? Então são esses 4 tópicos que a gente vai ver e eu vou falar um pouquinho e resolver questões de cada tema desse. Então vamos lá, galera. Assim, falando primeiro de porcentagem, né? Que é um conteúdo assim bem comum do nosso dia a dia. Talvez seja um dos conteúdos mais comuns da matemática, tá certo? Com relação à aplicabilidade do nosso dia a dia, né? A gente entende, né, que a porcentagem é representada por esse símbolo, tá certo? Que é o símbolo da porcentagem, tá bom? E porcentagem vem de porcento, então quer dizer, gente, divisão por 100, tá certo? Só para dar uma relembrada aí para vocês. Então, a gente vai ter que representar em parte de 100, tá bom? O que é importante quando a gente estuda porcentagem? Principalmente, gente, as formas de representação, tá certo? Aqui eu tenho 60%, forma percentual, eu tenho 3 formas, né? Percentual, fracionária e decimal. 60%, forma percentual, é o 60 com o símbolo da porcentagem. Na forma fracionária, eu tenho 60 sobre 100. Na forma decimal, 0,60 ou 0,6, tá certo? 13%, né? 13 sobre 100, 0,13. O 6%, muitas vezes a galera engana-se, né, como sendo o 60. Então, 6% é 6 sobre 100. E na forma decimal, 0,06. Beleza? Para calcular, né, 60% de 80. Depende da forma que eu quero usar. Normalmente a gente trabalha muito com a forma fracionária, né? Porque 60% de 80 é como 60 sobre 100 vezes 80, tá bom? Aí o que é que eu faço, né? Corto os zeros, cortei o zero do 60 com o zero do 100. Eu posso cortar também esse zero do 100 com o zero do 80 sobre o quê? 6 sobre 1, que é 6, vezes 8, que fica quanto? 48, tá certo? Então, para cálculo de porcentagem simples, eu uso a forma fracionária, né, que ela é a forma bem mais rápida, tá bom? Lembrando, se eu quiser usar a forma percentual, eu tenho que resolver por regra de 3. E se eu quiser usar a forma decimal, eu teria que multiplicar 0,6 vezes 80. Como o nosso objetivo aqui é só uma revisão em que a gente já estudou isso, eu não vou resolver esses casos, né? Fica só aqui essa forma fracionária, tá bom? Então vamos lá, gente. Uma questão que caiu aqui no Enem de 2013, tá certo? Sobre porcentagem. A gente tem o seguinte: o contribuinte que vende mais de 20 mil reais de ações à Bolsa de Valores em um mês deverá pagar imposto de renda. O pagamento para a Receita Federal consistirá 15% do lucro obtido com a venda das ações. Show de bola. Um contribuinte que vende por 34 mil um lote de ações que custou 26 mil terá de pagar de imposto de renda à Receita Federal o valor de, show de bola, moçada, o que é que a gente precisa ver aqui, ó, que o cara ele vai pagar 15% do lucro, tá? Beleza, ele vendeu as ações por 34 mil. E ele tinha comprado por quanto essas ações? Menos o valor que ele comprou, 26 mil. Beleza? Show. Então, de lucro, o cara teve o que? 0, 0, 0. Aqui fica 2. 14, né? 14 menos 6 é 8 e aqui é 0. Ou seja, o cara ganhou 8 mil. Ele paga quanto de imposto sobre esses 8 mil? 15% de 8 mil. Show. Ah, Bruno, fácil, né? 15%, 15 sobre 100, vezes 8 mil. Posso cortar zero? O 15 com o 100 eu não posso, mas eu posso cortar 2 zeros do 100 aqui, ó, com esses 2 zeros do
8.000, ficando 80. 15 vezes 80, moleza, né, gente? 1.200. Ou seja, resposta certa, letrinha B. Show? Próxima questão. Gente, só indo aqui, né, para aumentos e descontos sucessivos, que é o nosso segundo tópico. Eu preciso lembrar que aumentos e descontos sucessivos são situações em que o valor de um produto é alterado de forma consecutiva, tá certo? Ou seja, tem mais de um aumento, ou mais de um desconto, ou um aumento e um desconto, e vice-versa, tá certo? Eu preciso lembrar que esses aumentos, eles são feitos de forma sequencial, tá certo? Normalmente isso acontece em compra parceladas, em promoções, em cálculo de juros compostos, etc. Tá bom? Eu até falei para vocês nas nossas aulas, né, o caso do aumento de 10% e o desconto de 10%, né, que as pessoas acham que um aumento ele anula um desconto e vice-versa. E isso pode até acontecer, só que as porcentagens elas não são iguais, certo? Ou seja, um aumento de 10%, ele não anula um desconto de 10%, tá bom? É isso que a gente precisa ter noção. Aqui eu tenho uma situação de um aumento e desconto sucessivo, tá certo? Eu tenho um probleminha que é o seguinte, João obteve no mês de janeiro 8% de aumento do seu salário. Sabendo que João ganhava 1.200, qual é o valor do novo salário de João, né? Eu posso fazer isso calculando através de porcentagem, né? 8% de 1.200, eu calculo, né? 8 sobre 100 vezes 1.200, posso eliminar aqui os dois zeros do 100 com os dois zeros do 1.200, aí eu vou ficar com 8 vezes 12, que isso é igual a 96. E eu apenas adiciono, tá certo? Os 96 com 1.200. Eu posso fazer isso numa questão de aumentos e descontos, tá certo? Só que usando os fatores, né? Bem mais rápido, tá certo? O fator é o seguinte, tá certo? É outra forma de resolução, e eu tenho o seguinte, né? O 1.200, que era o salário inicial dele, mais 8% de 1.200, certo? Colocando isso em evidência, eu tenho aqui um fator a qual eu vou multiplicar, tá certo? Com o 1.200 para me atualizar o salário dele. De onde foi que surgiu esse fator, Bruno? O 1 é o próprio salário que ele ganha, mais o 8% na forma decimal, né? Que é 0,08. Se fosse um desconto, a gente faz esse mais porque era um aumento. Se fosse um desconto, seria 1 menos 0,08, tá certo? Que ficaria, né? E se fosse um desconto, estou dando aqui um exemplo, tá bom? Se fosse um desconto, ficaria 0,92, tá bom? Mais o exemplo aí eu multiplico, o nome disso aqui se chama fator, tá certo? Fator de atualização. Eu atualizo, né? Multiplico pelo valor para atualizar o preço do produto. No caso aqui, esse produto seria o salário do João, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo que fala de desconto, certo? Pedro comprou um computador com desconto de 25%. Sabe-se que o preço cheio desse computador é R$ 2.300, porquanto Pedro adquiriu o computador. Então, aqui ó, eu vou diminuir, como é um desconto, tá certo? 1 menos 0,25. Por que é 0,25, Bruno? Porque aqui era 25%. Ou seja, para me atualizar o preço desse produto, eu tenho que multiplicar os 2.300 por 0,75, obtendo, né, quando eu faço essa multiplicação, 1.725, tá bom? Aqui eu tenho alguns fatores, tá certo? Os fatores que eu tenho aqui são os seguintes, né? Um aumento de 10%, ou seja, ele é igual a 1 mais 0,1, né, que é o 10%. Um aumento de 25%, né? Um produto, sei lá, que custava 250. Aí eu vou multiplicar o 250 vezes 1,25. Por que é 1,25? Que é um aumento, né? 1 mais 0,25. Aí aqui eu tenho, né, R$ 1.000, era a referência, sei lá, um aumento de 3,5%. Isso aqui é 0,0. Aí eu obtenho esse valor. E aqui eu tenho, né, um aumento de 12%, que é 0,12, certo? Eu atualizo a minha fotinha, tá aqui na frente. Vai dar um valor aí qualquer, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o lance desse fator, certo? E quando é um desconto, eu vou fazer o menos, né? A única diferença é que lá era um aumento, era mais, e aqui um desconto ele é menos. Então, 1 menos 10% é 0,1, tá certo? Então, eu vou multiplicar 100, que era a minha referência, por
0,9, eu vou obter 90, certo? Aqui eu tenho outras referências, mas só para vocês se ligarem, né? Esses fatores, quando é o mais, quando é o menos. Lembrando que eu uso aqui a forma decimal da porcentagem, tá bom? Aí eu tenho uma questãozinha, né? Um produto custava R$80, teve um aumento de 40% e um desconto de 20%. Então, beleza. Vamos calcular aqui primeiro esse fator do aumento, né? Como é o aumento de 0,4, tá certo? Isso aqui vai ser igual a 1,4, só que eu tenho depois um desconto de 20%, ou seja, 1 menos 0,2, que é 20%, né? Isso aqui vai ficar 0,8. Fazendo isso aqui, o que é que eu vou ter, certo? Eu vou ter que multiplicar 1,4 vezes 0,8, que é para mim encontrar o meu fator, tá certo? Esse fator eu vou multiplicar pelo 80 para mim encontrar aqui o novo preço do produto, tá bom? Então, se eu fizer 1,4 vezes 1,8, eu vou encontrar 1,12. Ou seja, o novo preço do produto, né, o novo preço, ele vai ser igual a 80 vezes 1,12, tá bom? E 80 vezes 1,12, posso fazer essa multiplicação aqui, né? 1,12 vezes 80, tá certo? Começa colocando o zero no final. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1 é 8, mais 1 está lá em cima, 9. 8 vezes 1 é 8. Quantas casas decimais? Esse número tem 2. Logo, o novo preço do produto vai ser R$ 89,60. Beleza? Vamos para a próxima. Então, galera, vamos lá. Uma questão de aumentos e descontos sucessivos, que caiu no Enem, né? No Enem PPPE de 2012. A questão é o seguinte. Uma loja resolveu fazer uma promoção de um determinado produto que custava R$100 em fevereiro. Da seguinte maneira. Em março, ela deu um desconto de 10% sobre o preço do produto em fevereiro. Em abril, deu mais 10% de desconto sobre o preço do produto em março. Tendo obtido uma venda substancial, a loja resolveu aumentar o preço do produto da seguinte maneira. Em maio, a loja aumentou em 10% o preço de abril e em junho, a loja aumentou em mais 10% o preço de maio. Dessa forma, o preço desse produto no final de junho era, gente, beleza, primeiro, o que é que a gente tem aqui de cara? A gente tem 2 descontos. Um desconto de 10% e aqui eu tenho outro desconto de 10%, beleza? Só que depois eu vou ter o quê? Depois eu vou ter 2 aumentos. Eu vou ter aqui um aumento de 10% e aqui eu tenho outro, aumentou 10%. Tá bom? Então, ao todo aí, eu tenho 4 alterações. 2 aumentos e 2 descontos. Ah, Bruno, então é zero, né? Se tem 2 aumentos de 10%, 2 descontos de 10%. Mas a gente sabe que não. A gente sabe que esses aumentos e descontos, essas atualizações, elas são em momentos sequenciais, um depois do outro. Então, tem diferença. Então, eu vou precisar calcular o quê? O primeiro é um desconto. Então, vai ser 1 menos 0,1. Tá certo? O segundo também é um desconto. 1 menos 0,1. O terceiro ele já é um aumento, então vai ser 1 mais 0, e tudo esses aqui são multiplicando, né? Mais 0,1. E por último, também um aumento, 0,1, certo? Então eu vou ter 0,9 vezes 0,9 vezes 1,1 vezes 1,1. Multipliquei isso tudo, multiplico por 100, que era o preço do produto em fevereiro, certo? Então, 0,9 vezes 0,9, isso aqui dá 0,81, tá bom? 1,1 vezes 1,1, isso aqui vai ser 1,21. Agora, eu só preciso multiplicar o quê? 0,81 vezes 1,21. Fazendo essa multiplicação, a gente chega a 0,9801.
tá bom? Ou seja, esse aqui vai ser o fator que eu vou multiplicar. Por quem? Por 100. Então, eu vou multiplicar, ó, vou até colocar de outra cor aqui, ó, 100. Por que que é 100? Porque o produto ele custava R$100 custava aqui, ó, R$100 em fevereiro. Eu vou multiplicar por esse fator para atualizar o preço dele. 0,98. Corto os dois zeros, ando duas casas para a direita, ou seja, isso aqui vai ser igual a 98,01, tá bom? Resposta certa, letra C. Galera que é leiga, né, acha que, Bruno, teve dois descontos de 10%, dois aumentos de 10%, com certeza a galera que não estudou ia marcar primeiro aqui, ó, alternativa zona A aqui, ó. Só a velha casquinha de banana, tá bom? Vamos para a próxima. Agora é sobre juros simples, tá certo? A gente tem duas fórmulas, né, do juros simples. Uma é quando pergunta para a gente sobre os juros e a outra é quando pergunta para a gente sobre o montante, né? Mostrei para vocês nas aulas como é que a gente chega nessa fórmula. E aí, muita gente ainda me pergunta, Bruno, quando é que eu vou usar a fórmula dos juros? Quando é que eu vou usar a fórmula do montante? Simples. Se a questão quiser saber os juros, tu vai usar a fórmula dos juros. Se ela quiser saber o montante, é a fórmula do montante, né? Lembrando que esse N é a quantidade de períodos, né? Eu não gosto de trabalhar o N como, assim, sendo tempo, né? Porque a gente tem diferença, né? Da taxa para a quantidade de períodos, beleza? Então, eu gosto que a quantidade de períodos seja o N. Aí eu tenho, né, uma questão. Um capital de R$500 foi aplicado a taxa de juros simples de 3% ao mês durante 4 meses. Qual foi o valor dos juros? Olha aqui, ó, os juros está em destaque. Então, aqui eu vou ter que usar quem? Fórmula dos juros. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o N, que é a quantidade de períodos. Quem é os juros, gente? Não sei. Quem é o capital? O capital ele me falou, é 500, tá certo? Quem é a taxa? A porcentagem do negócio? 3%, né, gente? Nessa fórmula aqui eu uso a forma fracionária, então fica 3 sobre... E o N, aqui a taxa ela é ao mês e eu tenho 4 meses, então o N vai ser 4. Substituindo na fórmula eu vou ter capital 500. 500, opa, coloquei, foi 5.000, perdão. Vamos. Quem é a taxa? 3 sobre 100. E quem é o N? 4. Corto logo esses dois zeros aqui, ó, que só está tendo multiplicação. Tá bom? Então, eu vou ter o quê? 3 vezes 5 vezes 3, 15. 15 vezes 4, 60. Então, nossos juros aqui vai ser de R$60. Tá bom? Agora eu tenho uma questão aqui que pergunta o que, galera? O montante. Então, qual é a fórmula que eu vou utilizar? É a questão de juros simples, montante. Então, vai ser montante é igual capital 1 mais I elevado a... Opa, elevado não, porque eu não estou trabalhando composto. Tá certo? Elevado nada. Vezes N. Tá bom? Beleza. A questão me deu o quê? O capital, 5.000. Show. Durante 3 meses, a taxa de 15%. Show. Então, vamos lá. Primeiro, né? Quem é o montante? Não sei. Quem é o capital? Que é só uma questão de organização, né, gente? 5.000. Agora é 5.000, de fato. Quem é o I? Lembrando que nessa fórmula aqui, é melhor trabalhar o I na forma decimal. Então, como o I é a porcentagem, a taxa, 15%, ela vai ser 0,15. Quem é o N? A taxa ela é ao mês e eu tenho 3 meses. Então, o N vai ser 3. Aí eu substituo na fórmula. O montante vai ser 5.000. 1 mais 0,15 vezes, tá? Vezes 3, tá bom? Então, o montante vai ser 5.000. 1 mais 0,15 vezes 3 é 0,45, tá bom? Então, o montante vai ser igual a 5.000 vezes 1 mais 0,45, 1,45, tá
tá bom? Montante vai ser 5.000 vezes 0,45. Isso aqui vai ser igual a 7.250, tá certo? Resposta certa, letrinha E. Show? Quando vocês forem fazer essas questões, dá o pause antes, tá certo? Tenta fazer sozinhos, aí depois vocês só complementam, tá bom? Para fechar a nossa aula, a gente chega em juros compostos, tá certo? Juros compostos, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, porque a gente vai ter a quantidade de períodos elevado a esse fatorzinho aqui, ó. Lembra dos fatores lá, né? Mas a fórmula é sempre a mesma, a não ser que raramente uma questão de juros compostos, ela pergunte os juros. Aí você lembra que os juros, ele é montante menos o capital, tá bom? Mas as questões, elas gostam de perguntar isso, certo? Usando apenas a fórmula principal, só é uma fórmula que facilita o nosso. Gente, aqui a gente tem uma questão do Enem de 2000, e a questão é de juros compostos, ela fala o seguinte: João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos os pontos possíveis, é de R$ 21.000. E esse valor não será reajustado nos próximos meses. Ele tem 20 mil, que pode ser aplicada a uma taxa de juros composta de 2% ao mês. E escolhe deixar todo o seu dinheiro aplicado até que o montante atinja o valor do carro. Para ter o carro, João deverá esperar. Então, bora. O que é que a gente tem nessa questão? Essa questão é uma questão de juros compostos. Então, o montante vai ser igual a capital 1 mais I, agora dessa vez sim, elevado a N. Beleza. O que é que eu tenho nessa questão? Eu sei quem é o montante? Não, né? Porque assim, o montante eu poderia até colocar o 21 mil, mas as alternativas, ela me diz assim, ó, 2 meses, 3 meses, 3 meses, 4 meses, 4 meses. Então, vamos lá. O capital é quanto? 20 mil. A taxa vale quanto? A taxa é 2%. Lembrando que quando eu tenho os fatores assim, eu utilizo sempre a forma decimal. E o N? Gente, o meu N ele vai variar entre 2 e 3. Vou começar aqui fazendo por 2, tá certo? Vai ser o meu teste, tá bom? Então vai ficar assim, ó, montante vai ser igual a capital 1 mais 0,02 elevado a 2. Se for 2, só tem uma alternativa, morreu Maria Preá. Tá bom? Então vai ser era para não ter substituído, né? 20 mil, o capital, 1,02 elevado a 2. Só que 1,02 é 1 elevado a 2, né? É 1,02 vezes 1,02, tá certo? Isso aqui vai ser 1,0404. Ou seja, o meu montante vai ser 20 mil vezes 1,0404. Fazendo esse cálculo, moçada, eu vou ter 20.808, certo? Só que com esse valor, eu não consigo comprar o carro. Então, a alternativa A, ela está errada, tá bom? Vamos apagar aqui, ó, porque eu vou reaproveitar tudo isso. A única diferença agora vai estar onde? Vai estar aqui, ó. Esse aqui eu não precisava nem ter apagado. A única diferença agora vai estar aqui. Por quê? Porque eu não vou colocar mais a quantidade de período sendo 2. Agora a quantidade de período vai ser quanto? 3. Né? Isso aqui eu já multipliquei, deu 1,0404. Certo? Eu vou só multiplicar isso aqui vezes 1,02, certo? Fazendo isso, eu vou chegar nesse número aqui, que é quase uma monstruosidade, tá certo? 0,6, 1, 2. Vou parar aqui, tá bom? Quando eu multiplico esse número aqui vezes o 20 mil, eu obtenho o seguinte, que esse valor ele passa dos 21 mil que eu queria, tá certo? Ele fica mais ou menos 21.225, tá certo?
Ou seja, a resposta certa é a letra C, que são 3 meses que ele vai precisar colocar esse dinheiro. E ainda sobrarão para ele, porque essa daqui também era 3 meses, só que ele diz que a quantia é exata. Só que a quantia não é exata, vai sobrar mais ou menos esse valor, que é R$ 227, que é aproximadamente, certo? Vou colocar até aqui o aproximadamente. Então é isso, tá bom? Você poderia fazer por porcentagem, calcular aí 3 regras de 3, tá bom? Mas dava também para sair por juros compostos, tá bom? Então, gente, é isso, tá certo? Espero que vocês estudem. A nossa avaliação tem várias questões aqui que eu resolvi nessa apresentação que está na prova. Quem chegou até aqui vai estar sabendo disso, tá certo? Então, se inscreve no canal, dá o like, isso é muito importante para mim, tá bom? Valeu, moçada. Até a próxima aí, tá bom? Estudem.